Bueno, en Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar parte da experiência do Instituto Alexander Fleming, diagnóstico de imagem, implementação do táxi e ferramentas diagnósticas. Eu sou médico radiologista e pertenço a uma instituição que é Alexander Fleming. Vamos repassar um pouco quem somos, como identificamos a necessidade de mudança e como administramos o diagnóstico por imagens. E também o projeto de implementação do PACS, de novas ferramentas e os desafios que vemos para o futuro próximo. Bom, para falar sobre de onde eu venho, eu sou médico radiologista, subchefe do Departamento de Diagnóstico por Imagens de um instituto dedicado exclusivamente à prevenção de diagnóstico e tratamento do câncer. Já faz 30 anos, nós somos uma empresa que podemos dizer jovem, com 70 anos e menos história que Philips no Brasil. E na Argentina estamos há 90. Somos bastante jovens, vamos crescendo, temos mais de 220 médicos no staff da clínica em geral. Não somos uma clínica grande comparando com o que vocês podem encontrar no território brasileiro, mas muito dedicados à oncologia nos nossos pacientes. São mais de 380 enfermeiros, mais de 1.000 administrativos, 120 leitos de internação e mais de 12.000 consultas por mês, mais de 600 cirurgias e mais de 1.800 tratamentos oferecidos aos nossos pacientes no serviço do Hospital Dia. Somos também um centro formador de especialistas em oncologia e diagnóstico por imagens. Nos dedicamos a formar subespecialidade de oncologia, imagens em oncologia e diagnóstico ao intervencionismo mamário. Atendemos pacientes de todo o país e de países que fazem fronteira. E dentro do diagnóstico por imagem, somos um departamento formado por mais de 40 médicos, mais de 36 técnicos e enfermeiros dedicados exclusivamente a diagnóstico por imagem. Hoje em dia, temos 7.000 práticas mensais de todas as modalidades de diagnóstico por imagens. Esse gráfico é para mostrar desde quando começamos a gestão do serviço em 2016. Fim de 2016, começo de 2017, para que vocês vejam como tivemos um crescimento sustentado no tempo, além da baixa na pandemia. E a incorporação dessas tecnologias nos permitiu continuar trabalhando e ter uma dedicação aos pacientes de oncologia. Nós não podíamos parar o nosso atendimento, por isso não tivemos uma queda tão significativa do trabalho na pandemia. Tivemos que dar resposta a um volume importante de trabalho também de forma remota, e isso foi muito importante para nós. Eu não vou aprofundar muito no que tem a ver com o projeto. Desde 2016, ele vem sendo implementado. E como acontece com muitas empresas, a informação estava dividida em silos que não estavam integrados, não se comunicavam entre si. Era preciso tomar a decisão de implementar uma digitalização e integração dos processos na instituição, e por essa razão, encaramos um projeto de digitalização. O arquivo, que hoje parece algo incrível, não, mas tudo estava em papel. Foi preciso pegar todos os papéis e esses arquivos são lugares antipáticos para ir e buscar informação. Por essa razão, encaramos um projeto, a nova camada administrativa, atravessada transversalmente por todos os silos de informação para integrá-los. E isso implicou uma grande gestão de mudança organizacional, porque, como tem a ver com o diagnóstico por imagem, era uma parte indispensável. E parte do sucesso desse projeto tem a ver com o que foi dito anteriormente, que é envolver aqueles que estarão sendo parte desse processo e decidir como vai começar, o que vai ser incorporado primeiro, o que será incorporado depois, entendendo as necessidades concretas de cada grupo clínico e assim poder decidir como será implementado o projeto e em que ordem. Isso foi muito importante, identificando colaboradores que capacitaram outros depois para a gestão da mudança. Não preciso explicar todas as vantagens de ter o prontuário clínico eletrônico. Tem diferentes camadas de informação. E gerar esses dados é poder gerar conhecimento e favorecer a gestão com esses dados que nós vemos que estão revolucionando a atenção médica com TASI e outras ferramentas. O diagnóstico por imagens tínhamos uma dificuldade,
que era principalmente poder dar resposta à qualidade do nosso produto, como relatório radiológico, para os médicos da instituição e, claro, os pacientes, que era o nosso objetivo final. Tínhamos uma equipe de especialistas qualificados, porém, precisávamos melhorar a qualidade do nosso produto e fazer com que essa comunicação fluísse de uma maneira mais efetiva para os profissionais da instituição. Tínhamos uma dificuldade e esse foi o objetivo que nos colocamos nesse momento, para melhorar a atenção na clínica. Compramos o nosso primeiro ticket do cruzeiro que mencionaram antes hoje e tentamos aproveitar todas as vantagens que estavam incluídas nesse projeto. E hoje nós temos on-site o Pax e depois talvez possamos migrar para a nuvem, mas nesse momento foi assim, implementamos toda a integração de processos que é padrão hoje na maioria dos serviços de diagnóstico por imagens, com relatório nativo, integração de todo o fluxo de trabalho de imagens e a publicação no portal do paciente, do prontuário e outros mais. Bom, essa história é comum, mas antes era novidade. Tivemos também, como acontece com muitas instituições, tivemos o nosso RIS, o RIS, que não é da Philips, mas foi possível integrar perfeitamente ao fluxo de trabalho da instituição, dentro do qual a enfermagem sempre está, porque é fundamental essa interação inicial com o paciente, depois realizar os procedimentos, estudos, e isso leva um uso exaustivo também da ferramenta para a atenção aos pacientes. E nós temos, então, uma lista de trabalhos que podemos visualizar no nosso RIS e também no Pax, onde nós fomos digitalizando todos os papéis que tinha no departamento de imagens, ordem médica, já migrando para eletrônico, consentimentos informados, questionários para os pacientes, para que o médico tivesse toda a informação que precisava no mesmo lugar para poder revisar o seu relatório. Também administramos a lista de trabalho por profissional, o grupo de profissionais, algo que não tínhamos a possibilidade de fazer antes. E o que mudou fundamentalmente a capacidade de melhorar a qualidade do nosso trabalho, produto e relatório foi poder ter acesso às ferramentas com que contávamos nesse momento de medidas dentro do Pax. Num outro momento, tínhamos que recorrer às estações de trabalho das diferentes equipes, e hoje isso já não existe. Podemos revisar o próprio trabalho, seja em forma presencial ou de forma remota, podemos ter acesso às mesmas ferramentas, e isso mudou radicalmente a nossa forma de trabalhar. É assim como podemos apresentar a um cirurgião, por exemplo, imagens como esta, com volumetria, localização tridimensional que permite planejar cirurgias, ou, por exemplo, pacientes críticos com procedimentos intervencionistas de forma muito rápida, com um clique, gerar esse tipo de imagens para os médicos, para que possam tomar as decisões que precisam tomar de forma rápida. Nós temos uma possibilidade muito ampla de gerar esse tipo de volume em 3D, em imagens como estas. Na COVID também, durante a pandemia, pudemos identificar muito facilmente o compromisso, a extensão do compromisso pulmonar, pré e pós-tratamento, por exemplo. O PET-CT é uma ferramenta fundamental em oncologia, em que a maioria dos lugares precisam recorrer a uma estação de trabalho específica e também está incluída nas ferramentas do Pax. E hoje podemos fazer não apenas visualização de imagem, mas também medição de volume metabólico tumoral, glicose tumoral, todos os parâmetros para o controle da resposta ao tratamento de oncologia na mesma estação de relatórios do Pax. A ressonância magnética de corpo inteiro é algo que também encaramos na oncologia e muitas vezes requer também a assistência de uma estação de trabalho específica e resolvemos hoje dentro do mesmo aplicativo fazendo medições, por exemplo, de fração de gordura, sequência de difusão, tudo dentro do mesmo aplicativo e realizamos o relatório sem necessidade de recorrer a terceiros aplicativos. Como eu comentava, todas essas ferramentas também confluem numa aplicação que é acompanhamento de lesões e nos permite fazer dimensão de diâmetro, de volume e poder pegar essa informação oferecida pelo Pax, não apenas de tamanho, mas também com relação a
densidade, a mudança de volume de diâmetros, que tipos de duplicações acontecem que permitem tomar condutas na oncologia de uma forma muito precisa. Esse é um exemplo. Vocês veem à direita e à esquerda, talvez não percebam a mudança de tamanho, mas de intensidade. Então, na oncologia, nós não vemos apenas mudança de tamanho, mas também que precisamos poder medir essa mudança de densidade, valorizar respostas e qualificar o profissional. Bom, não houve uma mudança de tamanho significativo, mas sim densidade e necrose, e essa também é uma resposta em oncologia que é preciso considerar para os tratamentos. Podemos colocar num gráfico e incluir no relatório gráficos de evolução como estes, talvez mais importante do que são os e também colocar de forma nativa, também é uma novidade para esse momento. São soluções que também são padrão, mas o reconhecimento de voz agilizou muito o trabalho dentro do departamento. E também nos permitiu redirecionar as pessoas que transcrevem os relatórios para outras tarefas mais necessárias dentro do departamento. E também deixamos de imprimir. Não imprimimos mais nada em placa, papel, nem gravamos nada em meio físico. Hoje tudo é feito através de portais e Biomotion. Passamos de modelos de textos planos como esse a modelos que têm integração de imagens, de gráficos, hipervínculos, como vamos ver em seguida, que fazem com que seja muito mais simples e gráfica a interpretação do exame e eleva significativamente a qualidade do nosso produto, que é parte do objetivo que queríamos alcançar. Podemos incluir também imagens, gráficos, tablas, com um copy-paste dentro do relatório, para poder mostrar melhor o que queremos dizer, gerar os links que podem levar o profissional à imagem de medição, para ter uma visão resumida dos achados, e passamos de profissionais que também precisam fazer uso de um tempo mais eficiente no consultório, a que não tenham necessidade de estar aí com cada dúvida, podem resolver dentro do consultório, já com a disponibilidade de imagens-chave, de links, que facilitou muito a compreensão do relatório radiológico. E sem falar das soluções de acesso remoto às imagens, tanto para os profissionais de qualquer parte do mundo como para os pacientes de qualquer dispositivo. Isso parece algo padrão também, mas acredite, em cidades como São Paulo ou cidades grandes do Brasil e na Argentina, mas o resto da população, na maioria da população que não tem acesso a esse tipo de tecnologias ainda. Nós temos o portal de pacientes, também temos acesso remoto, como eu estava comentando, e desde o começo usamos o PACS não apenas para ver imagens, mas também como um repositório de imagens clínicas, quando precisamos documentar uma imagem de cirurgia ou algo externo. Hoje, talvez de outra forma, dentro do prontuário eletrônico é de outra forma, mas nessa época foi muito útil para poder ter essa informação rapidamente dentro do próprio PACS. E também, falando como centro de ensino, não apenas a demonstração de casos, como vamos ver a continuação, mas também a capacitação dos nossos médicos, podendo gerar um arquivo de ensino dentro da instituição com casos interessantes que nós acreditamos que são muito importantes para a formação dos nossos médicos. E algo que começamos há pouco a usar, mas que não tínhamos antes, é a comparação de relatórios entre relatório inicial e final, o fellow, ou a pessoa da informação, que pode fazer essa comparação do que foi o relatório preliminar e comparar com o relatório final, podendo assim quantificar em porcentagem as mudanças sofridas por esse relatório da sua versão preliminar à final, tendo isso de forma muito clara no texto, porque às vezes não pode identificar facilmente qual foi a mudança no relatório, e isso torna muito sensível, muito simples, é uma ferramenta muito útil na formação médica. Temos vários multidisciplinários semanais na oncologia, em cada sala, nós temos uma estação de trabalho, projetamos as imagens, não mais no PowerPoint, mas direto no PACS, para poder mostrar ao vivo todas essas ferramentas, interpretação das imagens, para os casos que sejam necessários. Aqui algumas fotos exemplo, algumas da pandemia de forma virtual. A virtualidade não nos afetou em nada com relação à produtividade, pudemos continuar trabalhando, como eu disse antes, sem nenhum inconveniente. E também
Oferecemos serviço de colaboração para várias instituições do país e países que fazem fronteira com relação à radiologia, para que eu comentava justamente, para evitar esse transtorno para o paciente de ter que ir com longas distâncias para uma consulta médica, e se pode resolver às vezes de forma remota, tendo um resultado satisfatório. Uma mudança importante também foi a incorporação e integração do IntelliSpace dentro do PACS. E hoje colocamos com acesso direto, quando vocês podem ver, e também outras ferramentas externas, por exemplo, a análise de nódulos mamários, ecografia, com aplicações externas. Essa integração é necessária para o fluxo de trabalho do radiologista para que não se veja afetado na sua produtividade, podendo rapidamente ter acesso a aplicações como essa. Ou, por exemplo, sistemas de mamografia que o PACS permite integrar, que é o sistema CAD. Acessamos também todo o portfólio de ferramentas que foram ferramentas avançadas para o diagnóstico que nos ajudaram a melhorar e dar um salto maior ainda de qualidade nos nossos relatórios. E é assim como temos ferramentas similares de acompanhamento de lesões para oncologia e que também podemos fazer gráficos como vimos antes, incluídos no PACS, mas com ferramentas de acompanhamento ainda mais avançada. Podemos fazer análise de segmentação hepática de forma semiautomática e supervisionada, como este software de análise hepática. Esse é um caso em que se pode, assim como o médico vê, essa é a forma como o médico pode ver no consultório ou no seu dispositivo. Podemos mostrar quais são as variantes anatômicas vasculares que vão impactar a cirurgia, a lesão, os links, as imagens-chave para que eles podem acessar para interpretar de forma rápida no consultório com o pouco tempo que dispõe com essas imagens. E ter graficamente na mente do cirurgião é muito importante, estar graficado tridimensionalmente o que vai encontrar na cirurgia, e esse tipo de ferramentas torna isso muito simples. E vejam que o que apareceu em cima à esquerda, esse botão de compartilhar e poder compartilhar com terceiros em outras instituições essa informação de forma rápida, também foi crucial para nós, porque também trabalhamos para médicos fora da instituição. E com um simples registro de segurança, eles podem ter acesso aos pacientes tendo a mesma qualidade de informação que o médico que trabalha dentro da instituição. Isso para nós também foi muito importante, porque nós não queríamos oferecer um serviço de qualidade diferente para os médicos de dentro e de fora. E claro, como toda instituição, também queríamos levar a informação para fora. Isso é para mostrar uma correlação do que foi a reconstrução tridimensional com a peça cirúrgica. Essa é a evolução que nós temos como cirurgiões, que tem a ferramenta e pode enviar diretamente o resultado ao paciente, e como se correlaciona perfeitamente o que é possível ver na análise volumétrica com o ato cirúrgico. E, de igual maneira, eu trouxe alguns exemplos, porque são muitas aplicações. No caso do nódulo pulmonar, nós também temos um software de análise semiautomático avançado, que nos permite não apenas ver diâmetros, como eu dizia antes, mas também mudanças de volume, densidade, e no pulmão é muito importante para definir, porque nós sabemos que uma pequena mudança de volume pode representar um crescimento significativo de um nódulo. E isso requer uma tomada de conduta. Às vezes temos mudanças, por exemplo, numa esfera, considerando o nódulo como uma esfera que muda de 8 a 10 milímetros, tem 25% de crescimento, porque o diâmetro parece pouco, mas o volume é significativo. E esse é o ponto de corte dos guias internacionais para definir o crescimento do nódulo, por exemplo. E podemos fazer isso de forma gráfica muito facilmente com essas aplicações. E o que é detecção precoce de câncer de pulmão em população de risco, ou o screening do câncer de pulmão, em que participamos ativamente na instituição, nós temos que aproveitar essa instância de diagnóstico quando é realizada uma tomografia, não apenas para ver nódulos pulmonares, mas também para ver outros fatores de risco que estão na imagem, como é o caso de fatores de risco cardiovascular, lesões de achados acidentais, como nódulo renal, ou presença de enfisema, que são todas situações ou doenças que o paciente
pode ser levado a um risco ainda maior, e nós podemos fazer isso de forma muito simples. Temos alguns scores visuais como esse, e também podemos fazer de forma quantificável, numericamente, por exemplo, o score que está incluído também no PACS, na mesma imagem, com um relatório como este, de forma simplesmente selecionando a artéria classificada, obtendo um relatório, se é significativa ou não a calcificação da artéria coronária, para poder tomar alguma conduta. E tudo isso é um exame de verificação pulmonar. A quantificação do efizema é algo que nós podemos fazer na imagem, é um diagnóstico que não se suspeitou, mas ao detectar, impacta também o risco desse paciente de desenvolver câncer de pulmão ou outras complicações. É por isso que podemos dar todas as informações em uma mesma instância do trabalho. E neste percurso de aplicações, nós conseguimos que essa integração centérica do departamento de imagem, história clínica com os profissionais, são um produto de qualidade. Nós temos a evolução e a fidelidade deles em nos confiar o estudo dos seus pacientes, o exame. Isso integrado, que nós chamamos um circuito virtuoso de trabalho do departamento de radiografia com a clínica e com os médicos, e que impacta significativamente os resultados dos pacientes. Alguns desafios novos, não tão novos, mas que nós estamos enfrentando, isso eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque vai ser um desafio para toda a América Latina. Está previsto um crescimento muito significativo nos próximos 20 anos de casos de câncer em todo o mundo, mas na América Latina, de modo particular, observe uma média de 66% de maior quantidade de câncer entre 2020 e 2040. Não vai ter sistema de saúde nem estado que possa enfrentar semelhante gasto. Tomara que eu esteja enganado, mas isso vai ser muito demandante, não só a assistência, mas os gastos que vamos ter. Nós vamos ter que focar na prevenção em todos os casos que nós podemos colocar. Câncer de pulmão é o câncer mais letal, que mata a maior quantidade de gente em todo o mundo, e a América Latina não é uma exceção. Então, por isso, deste programa de detecção precoce que nós temos em curso, em andamento, nós conversamos com Philips Argentina, Philips Foundation e FUCA, que é uma fundação que nós trabalhamos. Nós apresentamos um projeto para poder levar para os setores remotos que não têm acesso à interpretação da tomografia computadorizada. Nós criamos um PAT dedicado para poder subir essas imagens, interpretá-las e dar apoio para estes setores que talvez não tenham recurso humano para poder realizar a detecção precoce. A ideia é que nós possamos capacitar instituições para poder realizá-lo e que, por sua vez, essas instituições atuem como capacitadores de outras e assim poder gerar um efeito multiplicador deste projeto. Também nós aqui mostramos essa oportunidade de trabalhar dessa equipe multidisciplinar, porque não todas as instituições têm a complexidade para poder tomar decisões em equipes multidisciplinares. Sabemos que faz muito tempo que as condutas que são tomadas em equipes multidisciplinares de trabalho têm um impacto na sobrevida dos pacientes. Os pacientes vivem mais quando as condutas que são tomadas, quando elas são tomadas por equipes multidisciplinares, são melhores que quando se toma de forma isolada por um profissional. Também damos a possibilidade de ter acesso, com esforço colaborativo de diferentes atores, a um banco de dados gratuito em que podem ter acesso às instituições que se somam à detecção precoce de câncer de pulmão. Nós precisamos ter dados para poder medir resultados e quantificar e planejar estratégias, idealmente no nível populacional em todo o país. Passando um pouco ao que é a inteligência artificial, e todos vocês já sabem, nós estamos escutando e não nos deixamos de surpreender com as possibilidades que vai aparecer nos próximos anos. Sabemos que a radiologia é uma especialidade, assim, especialmente indicadas para ser estudadas pela IA, porque nós somos digitais e tem muitas informações que podem ser analisadas. Em oncologia, nós podemos ver a carga tumoral completa do paciente, não só o resultado de uma biópsia. Tem muito mais informações nas imagens do que podemos ver. Temos imagens de acompanhamento, podemos ver como esse tumor ou esse câncer se comportou no decorrer do tempo. É uma
informação que pode ser processada digitalmente, por isso que nós, os radiologistas, somos os profissionais mais desafiados em envolver-nos nessa tecnologia para poder apoiar estes empreendimentos e poder também entender o que nós estamos fazendo e que ferramentas utilizamos para ajudar na tomada de decisão. Por isso que neste algoritmo ideal da radiômica, somada a tantas outras ômicas, em que nós temos apoiado a criação de modelos preditivos de risco, que melhorem a qualidade do atendimento ao paciente, que os pacientes possam viver mais, porque o objetivo é justamente impactar na sobrevida das pessoas. E nós estamos vendo todo esse desenvolvimento, que como foi comentado já em diferentes apresentações, este PACS vai migrando necessariamente para um modelo que inclui não só o arquivo de utilização de imagem, mas também a obtenção de dados dessas imagens para integrá-los nesses modelos preditivos que eu comentei com vocês. Nós participamos de projetos como o Radioval, que é da Universidade de Barcelona, em que participam múltiplas instituições de todo o mundo para predizer como vai se comportar com respeito ao tratamento instaurado com a ressonância magnética de mama, uma paciente antes do tratamento, para poder predizer como vai responder essa paciente ao tratamento, para evitar dar toxicidade desnecessária e poder indicar outro tratamento. Este é um projeto que está em andamento e esperamos que no ano que vem tenha já resultados. Também nesta necessidade de entender o que acontece na América Latina e por que nos vemos surpreendidos com o que acontece no hemisfério norte e queremos que isso chegue à camada clínica da América Latina, num país tão complexo como é a Argentina. Nós nos reunimos na equipe multidisciplinar que examinamos e temos essa sinergia para poder estudar de modo multidisciplinar não só os médicos, mas também especialistas em TI, legais e bioética digital, para poder compreender e procurar identificar essas barreiras que fazem que essas soluções não cheguem ao campo clínico, para poder identificar isso e promover de forma colaborativa a sua incorporação na prática clínica. Achamos que é ideal dar pequenos passos para ir crescendo. Não podemos ir na velocidade que queremos ir, mas o importante é ter um objetivo claro, ir dando pequenos passos que nos entusiasmem a continuar crescendo com esse crescimento claramente, que é linear. Nós temos estes picos de altos e baixos. O trabalho em equipe, nós não cansamos de dizer, é realmente chave para poder ter sucesso. Eu agradeço à equipe médica, mas também à equipe de enfermagem, de todos. Seria impossível. Nós realmente temos que trabalhar todos juntos nos projetos, e isto está dos resultados que nós podemos obter. E aqui uma visita que nós tivemos faz pouco mais de um ano, com a equipe da Philips Informatics, em que é muito importante para os clientes e os usuários que as empresas visitem o lugar das suas aplicações, que esses aplicativos ou as aplicações realmente são aplicadas, para poder ver as necessidades que podem ser diferentes de acordo com os locais em que se aplicam. Foi um encontro muito enriquecedor, nós sempre vamos lembrar e nós mantemos uma relação sempre fluida com a ideia. Todas as soluções que nós estamos aplicando. Estamos muito convencidos de que a colaboração é fundamental. Ninguém pode fazer sozinho. Nós precisamos do apoio para conseguir a mudança, a verdadeira mudança. Nós precisamos que hoje... nós precisamos fazer isso hoje para não ficar no passado. Parte dessa colaboração nós temos, e aproveito já a oportunidade para convidar vocês ou seus médicos em formação, para poder demonstrar parte do que nós fazemos com estas aplicações em oncologia, em ressonância, e num congresso que nós vamos ter em 22 de novembro na instituição. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado. E vamos fazer que o trabalho flua.